Ibovespa engata o sétimo pregão de alta consecutivo, se tornando um destaque entre as principais bolsas mundiais, mesmo com dados de inflação vindo levemente acima das expectativas e com os Estados Unidos andando na contramão, até caindo em comparação ao nosso índice. Então, o que está acontecendo com o mercado brasileiro? Por que desse otimismo tão grande, mesmo com dados tão contraditórios? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezano, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse otimismo brasileiro. Realmente, 7 pregões consecutivos de alta se tornou um dos principais rallies deste ano, mostrando que a Bolsa Brasileira sim estava muito descontada em relação aos seus pares e que, de repente, tivemos ali uma grande valorização nos ativos brasileiros. Mesmo com dados de inflação indo levemente acima do esperado, vou mostrar aqui para vocês, né, e ainda com os Estados Unidos ali cambaleando, andando na contramão. Mas antes eu quero convidar você, se ainda não é inscrito na nossa newsletter diária, a se inscrever. Todos os dias nós escrevemos para você o que de fato vai impactar os seus investimentos naquele dia, além de fazer uma análise técnica do principal índice, né, da Bolsa Brasileira, do Ibovespa, onde a gente inclusive mostrou toda essa alta acontecendo dia após dia e colocando alguns pontos importantes no gráfico que você deveria ficar de olho. Isso impactaria inclusive os seus investimentos. Então, se você ainda não está inscrito, o link está aqui embaixo, porque também temos ali um ranking das 10 melhores ações para se investir naquele dia, dado todos os indicadores que os nossos algoritmos acompanham diariamente, além de um trade de recomendação, ou seja, todos os dias nós temos uma operação diferente, um ativo diferente para você se posicionar que os nossos algoritmos estão recomendando, tudo isso gratuitamente. Então o link está aqui embaixo. E também, se você é novo aqui no Palavra do Investidor, convido você a se inscrever no canal, deixa o seu like, comenta se você está gostando do Palavra do Investidor. Toda segunda-feira a gente vem aqui e traz para vocês o que de fato impacta os seus investimentos, já tirando todos aqueles ruídos de mercado. Antes de começar mostrando, eu sempre começo mostrando pelos Estados Unidos, dessa vez eu quero mostrar algo diferente. Eu quero mostrar para vocês a rentabilidade de uma das nossas carteiras, que, como a gente sempre vem falando aqui em todos os Palavras do Investidor, nossos algoritmos são programados para pegar grandes tendências de alta. Então, em momentos onde a bolsa está lateral ou até caindo, os nossos algoritmos até que conseguem segurar bem, né, na queda, mas quando a bolsa engata uma tendência de alta, vocês vão ver agora como que os nossos algoritmos conseguem se beneficiar e muito desse cenário. Então, essa é a rentabilidade da nossa carteira, das nossas carteiras no mês de maio. O Ibovespa sobe 3,8%, enquanto as nossas carteiras sobem 5%, quase 6%, 4,49%. Mas, se você olhar aqui, a Small Rocks, ela sobe quase 16% em apenas um único mês. Isso faz com que ela, no ano, acumule uma alta de quase 10%. Se você olhar no nosso Palavra do Investidor da semana passada, onde eu trouxe a rentabilidade para vocês, a gente estava vendo ainda as carteiras no ano, algumas até no negativo, e a Small Rocks ela acabou sofrendo bastante no início do ano, porque o índice Small Caps acabou caindo bastante. Mas é o que eu sempre digo para vocês, estejam posicionados, porque vocês nunca saberão qual será o dia da virada, né? E essa virada acontece muito rápido. E se vocês perdem essa virada, vocês deixam de ganhar essas rentabilidades em apenas um mês. Então, enquanto o Ibovespa no ano ainda acumula uma queda de 1,16, nossas carteiras estão dando uma surra no índice. Mas, por alguns meses, em fevereiro, em março, as nossas carteiras estavam perdendo do índice, né? Inclusive, alguns assinantes entram em contato falando, nossa, mas eu tô perdendo. E a gente sempre fala, calma. Porque a longo prazo, ao longo do tempo, nossas carteiras conseguem performar muito bem e muito acima do nosso índice. Então, olha aqui, na Small Rocks temos uma operação dando mais de 24% de rentabilidade positiva. Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês porque realmente isso educa o investidor no sentido de ter um horizonte de longo prazo quando a gente fala em investimento em ações. Agora vamos ao vídeo, eu quero mostrar começando pelo nosso CPI, então vamos falar da inflação americana que veio nessa semana levemente abaixo das expectativas. Então a inflação americana abaixo dos 5%, 4,95%. Se vocês olharem a queda, né, que tivemos aqui desde maio de 2022, onde ela
chegou a atingir picos de quase 9, 10%. Hoje a inflação americana está em 4,95%, enquanto o core, né, que é excluindo aqueles itens que são mais voláteis, ainda está em 5,5%. Enquanto a taxa de juros americana está entre 5 e 5,25. Então chegamos ali a um ponto de equilíbrio, onde a inflação está até menor do que a taxa de juros americana, e isso traz os juros reais dos Estados Unidos positivos. Há muito tempo a gente não via juros reais positivos nos Estados Unidos. Trazendo aqui para as apostas do Banco Central, né, como que o mercado vê qual será a atitude do Banco Central nas próximas reuniões. Para junho, uma expectativa de 85% de manutenção da taxa de juros. Se a gente começar a andar aqui nas próximas reuniões, a gente pode ver que a partir de setembro a gente já começa a precificar quedas na taxa de juros americana, mas não é isso que o presidente do Banco Central americano vem falando em todos os seus comunicados. Ele vem falando que terá que permanecer com a inflação, com a taxa de juros em um patamar elevado por um período de tempo bem maior para conter a inflação ou trazê-la para a meta, né? E aqui o mercado começa a precificar, inclusive, que chegando em dezembro já tenhamos uma taxa de juros americana em torno de 4,25% e 4,5%. Então, realmente, os Estados Unidos vêm tendo essas contradições em relação ao que o Banco Central americano está falando e o que o mercado pensa, dado que, se você analisar todos os indicadores que saíram nos últimos 2 meses, todos, né, de alguma forma estão conflitantes. A gente viu as bolsas americanas e a temporada de resultados por lá saindo bem acima das expectativas, o que o mercado não esperava. A gente vê dados de economia ou de indústria caindo, expectativa de consumidor caindo, mas ainda assim as empresas resilientes mesmo com uma taxa de juros tão alta. Trazendo agora para o Brasil, tivemos também nessa semana o IPCA, que veio levemente acima das expectativas, mas ainda um IPCA, né, bem baixo. Se a gente olhar aqui, nossa inflação em 4,18, praticamente dentro da meta, né, que a meta é 3,25, com 1,5 para cima ou 1,5 para baixo, aquela banda, né? Então 4,18 está super dentro, né? Se a gente olhar aqui, e aqui eu sempre trazia para vocês, né, a questão dos juros futuros versus o Ibovespa. Normalmente, quando o juro sobe, a bolsa cai. Isso eu já mostrei para vocês diversas vezes, né? A gente chama que a correlação ela é negativa, ou seja, 100% contrário, e você pode ver isso, caiu, subiu, caiu, isso é normal. O que a gente viu no curto prazo, e trazendo aqui, por exemplo, para o próximo mês, né, foi que os juros caíram, a bolsa até deu uma leve subida, mas por bastante tempo os juros caíram e a bolsa também caiu. E aí a gente também falava, nossa, mas o que está acontecendo com o mercado? Porque mesmo com a bolsa, os juros caindo, a bolsa também estava caindo. Mas de repente, né, nos últimos dias, a bolsa engatou uma tendência de alta forte, mostrando realmente que você tem que estar posicionado, porque a virada ela vem de uma hora para outra, né? Trazendo aqui para o ranking de juros reais, agora com uma inflação menor, né, isso acaba pressionando muito o Banco Central brasileiro, né, porque o nosso juros reais está 9,19, ou seja, a diferença entre a inflação e os juros nominais, que é a Selic, está em 9,19. É o maior disparado. Se você pegar o segundo colocado, a gente está o dobro acima do México, que é o segundo colocado. Daí eu disse que para vocês que os Estados Unidos estava com juros reais positivos, está mesmo, com 0,61. Então, realmente, o Brasil começa realmente a ser pressionado para uma queda na taxa de juros no curto prazo. O Banco Central brasileiro, ele tem uma difícil missão, a gente vem falando sobre isso, né, nos últimos meses, porque, de fato, o arcabouço fiscal não foi aquele que era esperado, mas ainda é alguma coisa. Os Estados Unidos continuam ainda ali com alguns desafios, e ainda o Banco Central ele precisa tomar uma decisão em corte de juros, mas olhando para as expectativas de mercado. Não adianta ele desancorar as expectativas de mercado, porque isso vai precificar mais inflação e mais juros ali na frente. Então, a curva futuras dos estados do Brasil continua ainda precificando mais inflação e mais juros para o longo prazo. Então, precisa-se de uma comunicação melhor para trazer esses juros reais, que realmente é absurdo. Não tem empresa que sobreviva
por um longo período de tempo a uns juros reais na casa de 9%. Olhando para o investidor estrangeiro, a gente pode ver que tivemos no mês de maio, estamos tendo uma retirada de 1 bi, mas no ano ainda acumula 10 bi. Então ainda o investidor estrangeiro ainda está acreditando no Brasil, né? E ainda a bolsa continua muito barata. Mesmo com esse rally de alta, a bolsa brasileira continua 5,5 vezes preço-lucro, né? Que é basicamente o preço das ações, todas as ações da bolsa, vezes o lucro dela, né? E agora eu quero trazer um pouquinho do gráfico, porque na semana passada a gente comentou sobre o próximo alvo do Ibovespa. Esse daqui foi da semana passada, eu nem mexi, então a gente pode ver que ficou aqui o alvo de 100%, que foi rompido na terça-feira, né? Então esse rompimento aqui aconteceu meio tímido, né? Não foi um rompimento bonito igual a gente teve aqui, mas mesmo assim o Ibovespa continuou subindo, né? E engatou aqui a 7ª alta seguida, uma alta de quase 7% em 7 pregões. Qual que é o próximo alvo do Ibovespa? O próximo alvo do Ibovespa ali próximo aos 111 mil pontos, corrobora com essa região aqui, né? Se a gente traçar uma linha aqui só para ver, vai bater aqui praticamente bem pertinho, né? Que é uma região muito importante também do índice, para depois vir buscar os 114 mil pontos, que é 200% de Fibonacci, para no futuro próximo vir buscar o nosso tão famoso topo histórico. Mas a gente vê o Ibovespa numa região aqui lateral no longo prazo. Trazendo para o dólar, né? Eu tinha comentado que o dólar também poderia vir buscar aqui, o fundo veio, né? Então o dólar no menor patamar dos últimos meses, né? Se a gente olhar aqui desde abril, não estávamos nesse patamar. Então, uma grande oportunidade para quem não tem dólar na carteira, comprar dólar, né? O dólar é realmente muito barato comparado ao Brasil, né? Olha aqui, a gente chegou aqui a meados de 6, 7 reais quase, né? E hoje o dólar a 4,94 é uma grande oportunidade. O que a gente pode ver aqui? Se ele perder essa região, bem testar aqui os 4,80. Se ele manter aqui, ele vai buscar os 5,25 ou permanecer nessa região. O dólar ainda uma tendência de alta bem clara. Pessoal, passei para vocês os principais pontos do que aconteceu essa semana. Semana que vem temos uma semana um pouco mais tranquila, mas de fato vamos acompanhar tudo que vai acontecer no Ibovespa, nos mercados globais, e na semana que vem eu trago para vocês tudo o que aconteceu, tá bom? Uma ótima semana de negociações para vocês e nos vemos na próxima segunda-feira em mais uma Palavra do Investidor. Tchau, tchau!